Bom dia, bom dia. Vocês já receberam o resultado da avaliação, né? Sim, recebemos. Ok. É, Hello. mesmo que hoje a nossa aula... O que a gente está com um problema aqui, gente? Filosofia, nós já estamos... Se eu fosse dar aula hoje, nós já iríamos para o capítulo 13. E o livro só tem 16 capítulos. E filosofia, os capítulos são bem pequenininhos, né? E história, a gente está super atrasado e filosofia super adiantado. Então, bom dia. Então, se a gente continuar nesse ritmo, daqui a 3 semanas a gente acaba o livro de filosofia e não é que a gente não quer isso, né? E como a gente está atrasado em história, a gente vai ficar aí se dedicando mais à história, porque se precisar ter alguma avaliação, alguma coisa de filosofia, a gente já tem um conteúdo, né? Que nós paramos falando sobre Jaime Betan, o utilitarismo, a ética utilitarista. E vamos dar uma paradinha em filosofia e vamos dar uma focada mais em história agora para ver se a gente consegue adiantar. Deixa eu adicionar, ligar aqui. Eu não sei se eu posso fazer a correção dessa avaliação, porque eu acho que... Como é que fala? Eu penso que tem algumas pessoas que perderam a avaliação, nós vamos ter uma segunda chamada. Então eu preciso esperar isso e eu preciso que o Danilo me libere. Porque eu sei que do sexto ao oitavo ano, a segunda chamada vai ser amanhã. Eu já sei que tem várias pessoas que estão... tem algumas inquietudes, algumas questões, algumas dúvidas, né? Algumas já me mandaram mensagem no privado. A gente vai fazer essas correções, tá bom, gente? A gente vai tirar as dúvidas de vocês, só que eu peço um pouquinho de paciência, porque eu preciso que aconteça a segunda chamada, tá bom? Mas, assim, no geral, assim, eu vi que todo mundo foi muito bem. Dei uma olhada rápida, todo mundo, assim, foi, ó, assim, né? Muitos 10 tivemos, né? Enfim. A nota também, assim, não é o mais importante dessa VHA, né? Ou seja, assim, foi bem proveitoso na medida do possível, né? Naquilo que nós tínhamos nos proposto, ou seja, nós não tivemos ninguém abaixo dos 60%. Ninguém. Eu acho que ninguém tirou menos que 8. Todo mundo tirou de 8 para cima, né? Então, é um resultado bom, positivo, tá bom? Então, como eu falei para vocês, nós vamos continuar aqui, por enquanto, na aula de história. Eu estava até planejando a aula de filosofia e tal, que eu estava de gaveta, dando uma olhada em um material, só que aí eu fui cair na real que, tipo assim, né, se eu fosse começar a aula de filosofia hoje, nós iríamos para o capítulo 13. E aí, enfim, né, ia ficar uma coisa bem atrasada. Deixa eu só conferir aqui, sendo que história a gente está lá atrás. Claro que a gente só tem uma aula, né? Deixa eu pegar aqui se eu só acho história. Isso vai funcionar isso aqui. Imagina, no ciclo 2, eu já tô tudo no livro 3 já. E a gente falta ainda muito para chegar no livro 3. Como sempre, tô tendo probleminha aqui com o portal do SAS. Normal, né? Deixa eu tentar abrir aqui. Não é isso que eu quero, não. Nós terminamos a aula passada falando sobre o fim do governo de Juscelino Kubitschek, né? E aí hoje nós vamos lá para a página 79. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Sim, nós já deve estar marcado aí aqui essa parte aqui, ó, nós já falamos as desigualdades, as ligas camponesas, né? E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre o governo de Jânio Quadros, tá bom? Depois a gente vê aqui. Eu mandei vocês fazerem essa atividade? Não? Mandei não? Tem certeza?
Acho que não, tio. Página 75, acho que eu não mandei não, porque eu fui na sexta-feira. Eu sempre fico com pena de vocês na sexta-feira. No finalzinho da aula hoje aqui a gente... Peraí. Vamos lá então, página 79. O governo de Juscelino Kubitschek, né, ele vai chegar ao fim normal, né? No primeiro momento, nós vimos na aula passada que houve um grande impulso dentro da industrialização e principalmente da entrada de bens de consumo, como geladeira, fogão. Houve aí o desenvolvimento e a fabricação de muitos automóveis. Houve um crescimento muito grande das cidades, mais do que o crescimento, uma reformulação de tudo isso, né? Só que esse crescimento veio com... Da mesma forma que o Brasil cresceu, a desigualdade social presente no Brasil explodiu, cresceu bastante, né? E aí, todos os problemas que eram antigos, como falta de rede de esgoto, da água encanada, aquilo que a gente chama de saneamento básico, né? Ou seja, a população, faltava assim um sistema educacional que de certa forma chegasse a todos, né? Então essas questões de certa forma refletiram muito nas eleições de 1961. Atenção, desde de 1930 até 1960, nós temos aí 30 anos, nós vamos ter 30 anos, querendo ou não, de uma presença muito grande do estilo de governo de Getúlio Vargas. Por quê? Os primeiros 15 anos, Getúlio Vargas, de certa forma, vai governar. Depois, os outros 5 anos, nós vamos ter Dutra. Dutra era ministro de Getúlio Vargas, né? Então ele continuou um pouco essa questão. E a UDN, que era a, vamos dizer assim, a oposição de direita, extrema-direita, sempre tentando vencer essas eleições e não conseguia, né? Aí, quando acabou Dutra, nós vamos ter Juscelino Kubitschek, que também tinha uma proximidade muito grande do PDT, do partido de Getúlio Vargas, e querendo ou não, ele continuava um pouco aquela política varguista, tá? Então, quando chega em 1961, essa ideologia política estava muito desgastada, ok? Então, nós vamos ter eleições em 1961 e o candidato de oposição, que foi lançado pela UDN, que era conhecido como Jânio Quadros, venceu o pleito, tá? Tio, Oi. mas então o governo de Getúlio Vargas era de esquerda? É considerado de esquerda, um governo de esquerda, tá bom? Mesmo que tenha sido ditatorial em alguns momentos, autoritário, né? Como ele fazia o seu governo era muito caracterizado. O que vai caracterizar um governo de esquerda ou direita em relação à economia? Então, Getúlio Vargas ele intervia muito na economia, né? Ele fazia muitas intervenções na economia, ele fazia ele estabelecia muitas políticas sociais, se preocupava muito com os trabalhadores. Então, tudo isso caracterizava muito um governo de esquerda, ok? Então, essa teoria, essa ideologia já estava desgastada já há muito tempo. E Jânio Quadros, então, ele vai vencer, vai chegar no poder, criticando fortemente a política econômica de Juscelino Kubitschek, prometendo varrer para longe toda a corrupção e bandalheira que existia no Brasil, ok? Deixa eu perguntar à mamãe se ela lembra da música de Jânio Quadros. Mãe, você lembra da música de Jânio Quadros na política? Você não lembra do Varre Vassourinha? Deixa eu botar aqui para vocês que tinha uma música. Varre. Quer ver? Como é que fala a música de política? Tem um nome. Não é jingle. É jingle, não? Acho que é, então. Franklin, sua mãe é a melhor. Eu tô aqui, ela fica escutando. Ela fala, eu lembro. Jingle. Jânio Quadros. Deixa eu ver aqui se eu acho. Teve muitos candidatos que colaram depois nas campanhas políticas. Depois, eu lembro na década de 90 que tinha um candidato a governador, que ele, como que era o nome do chicote da moralidade, mãe? O Cabo da Mata foi. Não, mãe, era um outro. Não era, ele falava assim... Cabo da Mata, chicote da moralidade. Ele quase era o governador, um Zé Ninguém. Ai, meu Deus, espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Vou botar para vocês o jingle de Juscelino, tá? Do Varre, de Jânio Quadros. Juscelino não, Jânio Quadros. Peraí, deixa eu compartilhar. E o Batata? Eu vou compartilhar. Peraí. Foi em 60, mãe, 1960. Mamãe só tinha um ano, ela falou que ela não lembra. Vou perguntar à minha avó se ela lembra. Mas isso aqui passava na rádio. Vovó não tinha, né? Nozinho de Correia que copiou
Apareceu? Todo mundo saiu com a vassoura em linha. Sim, tio. Mamãe falou Só que não- sem áudio. Eu vou botar aqui. Mamãe falou que na primeira campanha de Nozinho Corrêa para prefeito de Linhares, ele imitou o Jânio Quadros da vassourinha. Era todo mundo em Linhares com a vassoura varrendo. Olha só como que é essa questão da polícia. Eu nem sabia disso. Vamos lá, vamos escutar o jingle aqui de Jânio Quadros. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Bandalheira, o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Viu? Vamos vencer com o Jânio. Varre, varre, vassourinha. Então, esse era o jingle do momento. E foi, assim, um sucesso. Foi um sucesso do momento, né? Daquele período aqui. A música de Jânio Quadros do Varre, varre, vassourinha. Foi um babado, tá? Então, Juscelino Kubitschek, né? Ele prometeu varrer para longe aí toda essa questão. E o símbolo da campanha era a vassoura, né? E naquela época, as eleições para presidente eram diferentes. Existia a eleição para presidente e para vice, ok? Não existia uma chapa única. Então, venceu como presidente Jânio Quadros, representante da UDN, e foi eleito vice João Goulart, que era representante do PDT, que tinha uma ligação direta ainda com Getúlio Vargas. E João Goulart, gente, era tido como extremista à esquerda, tá? Ele era de esquerda extrema. E aí, enfim, e assim iniciou-se o panorama político de 1960. Vamos marcar para a gente continuar. Tá compartilhando o livro? Não compartilhou, não? Ah, tá marcando. Tô marcando. Amigo, a foto tá toda preta. Vou tentar voltar, sair e voltar da aula Tá. pra ver se deu certo. Varre, varre, vassourinha. Nossa, pouca gente na aula hoje, né? Tá vendo? Tipo, o povo não namorava filosofia. Porque eles estavam achando que era filosofia, mas é aula de humanas, eles têm que entender isso. Ai, filosofia é tão legal. Tio, mas eu... Ah, tá. Tá aparecendo aí? O João Goulart, ele era esquerdo, você falou? Sim, extremista. O Jânio Quadros era de direita e o vice dele era de esquerda? Não, mas as eleições eram separadas. Você não escutou isso que eu falei? Ah, tá. Não, eu Eram separadas, não era uma chapa só. E aí vai acontecer uma coisa hilária. Foi? Posso passar, gente? Deixa a Rafaela marcar pra gente passar.
Tá esquentando, hein, gente? A noite tá esfriando ainda, mas de dia já tá quente. Ai, eu passei calor essa noite. Não, à noite eu durmo de janela aberta, porta aberta, tudo aberto, e venta bastante aqui em casa. Agora já pode passar. Tá bom. E aí, o que, que vai acontecer, né? O sonho da UDN fez-se realidade. Eles finalmente conseguiram chegar ao poder. No entanto, isso teve uma vida curta, muito curta. 7 meses depois de assumir o mandato, Jânio Quadros renunciou. Como assim renunciou? Nunca se ficou muito claro, nunca ninguém teve muito claro o que levou à renúncia de Jânio Quadros. Acredita-se que Jânio tentou fazer um jogo de ameaças com o Congresso Nacional. Como ele tinha acabado de vencer as eleições, ele falou assim: eu vou lá, vou falar que eu vou renunciar, o povo vai falar, pelo amor de Deus, fica Jânio, e eu vou voltar com uma moral danada para o governo. Acredita-se que foi isso. Então ele foi e renunciou, todo mundo falou assim: então tá bom, tchau. E ele ficou com a cara. E ele ficou com a cara de tacho, né? Ou seja, não acredita, assim, nos bastidores fala-se que é isso, né? Então, Jânio acreditava que o Congresso não ia aceitar o seu pedido de renúncia, né? Porque ele representava a UDN, ele estava, de certa forma, do lado das Forças Armadas, mas eles aceitaram de boa. Qual é o grande problema da renúncia de Jânio Quadros, gente? Quem ia assumir no lugar dele? O Goulart. O vice João Goulart, que é extremamente de esquerda. Nós estamos falando aqui da década Sério, de... mas esse Jânio Quadros é muito trouxa. E olha só, gente, nós estamos falando aqui de 1960, nós estávamos no auge, no ápice da Guerra Fria no mundo. Ou seja, da bipolaridade de Brasil e Estados Unidos. Quando o Jânio Quadros renuncia, João Goulart, adivinha onde é que ele estava? Na China, fazendo uma viagem na China de visita, que era um país socialista. Socialista total. Ok? Então, os Estados Unidos não queria, de maneira alguma, que o Brasil se tornasse um país comunista. Então, o golpe de 64, tá? Tem uma influência direta do presidente Kennedy aqui no Brasil. Tanto o golpe no Brasil, como no Chile, como na Argentina, todos os golpes militares que aconteceram na década de 60, tá? Na metade do século XX, durante o período da Guerra Fria, teve uma influência direta, e isso é comprovado, tá? Tem um documentário que se chama O Dia que Durou 21 Anos, que conta a história e a maneira como os Estados Unidos interferiram diretamente no golpe militar que vai acontecer aqui no Brasil na década de 60, tá? O problema, então, todo aqui era que Jânio Quadros representava tudo aquilo que a UDN não queria, ok? Ele representava... Jânio Quadros não, João Goulart representava tudo aquilo que a UDN não queria. Então, o objetivo, né, de Jânio era voltar fortalecido, o Congresso então aceitou a renúncia, e aí nós vamos entrar num período de crise política muito grande no país, porque João queria assumir, a UDN não queria deixar, e vai ficar um caos praticamente aqui no país. Nós vamos entender o que vai acontecer. Peraí. Só porque o Jânio Quadros foi trouxa. Pelo amor de Deus. Ai, é uma coisinha. Eu fico imaginando o que deve ter se passado na cabeça dele pra fazer uma cagada dessas. Deve ser tipo assim, mano. É. Ai.
Então, olha só o que aconteceu. Aí vamos tentar entender. Jânio Quadros renunciou. João Goulart estava na China, um país que era socialista já desde 1949. Então, assumiu o presidente da Câmara dos Deputados, que é o que se encontra lá na nossa Constituição, que fala sobre isso. O Brasil estava na beira de uma guerra civil. Por quê? Houve uma tentativa de impedir a posse de João Goulart. Eles queriam impedir que ele assumisse e se tornasse presidente, ok? Só que o Congresso Nacional, então, vai elaborar aí essa artimanha, como sempre, né, gente? O Congresso Nacional no meio das confusão. Eles vão fazer uma emenda constitucional, onde o Brasil deixava de ser um país presidencialista e passava a ser um país parlamentarista, do dia para a noite. E aí, o que acontece com isso? No parlamento, quem governa de fato é o primeiro-ministro. O presidente, ele é figurativo. Ok? Então, dessa forma, eles... então você quer assumir? Não vai ter jeito, então você vai ter que assumir, né? Ok. Eles assumiram, como a UDN tinha maioria no Congresso, eles vão, aprovam uma lei, transforma o país em parlamento, e aí João Goulart continuaria sendo presidente, mas com poderes muito limitados, bem limitados mesmo, ok? Ou seja, quase que figurativo. Quem tomava as decisões mesmo era o chefe de Estado, que era eleito pelo Congresso diretamente, tá? Então, entre setembro de 61 e janeiro de 63, o Brasil viveu um regime parlamentarista. Tá? Ao longo desse período, vários deputados exerceram o cargo de primeiro-ministro. Tá? Só que o que aconteceu? Em janeiro de 63 foi realizado um plebiscito, ou seja, consultar o povo, perguntando ao povo, o que vocês querem? Parlamento ou república? E no pleito do plebiscito venceu o presidencialismo. Ok? Até porque hoje nós somos presidentes. E aí, quem é que voltaria para o poder no presidencialismo? João Goulart. E aí ele estava muito fortalecido, com um apoio popular muito grande, e ele já veio falando que ele ia colocar em prática as reformas de base. O que seriam? Ele ficou quanto tempo no poder? Nada. Ele não conseguiu fazer nada, porque logo eles dão um golpe militar. Tá? Mas ele saiu daqui... Fizerem minhas associações, eu te entendo. Então, o presidente então decidiu promover as reformas de base, conhecidas como ele, né? Que entre as principais estava reforma agrária, então mexia com os grandes fazendeiros, direito de voto para os analfabetos e militares de baixa patente, nacionalização de empresas, criação de impostos agressivos, ou seja, quanto maior a renda, mais as pessoas pagariam mais impostos, né? Ou seja, tudo aquilo que é muito característico de um governo de extrema esquerda, tá? Ou seja, a reforma de base, então, temblou o país. E aí, dividiu a população no lado A e o lado B, tá? Existia um grupo voltado a essa área trabalhista, que eram ligados aos sindicatos, às ligas camponesas, aquelas que surgiram lá no período de Juscelino Kubitschek, né? As entidades estudantis, todas elas apoiavam veementemente as medidas propostas por João Goulart. Mas, por outro lado, nós tínhamos os grupos mais conservadores, que eram aqueles ligados aos empresários, aos militares de alta patente, aos representantes da igreja, aos políticos de direita, né? Então, para todos esses, as reformas de base eram uma tentativa do presidente implantar o comunismo no país, ok? Então, nós tivemos uma polarização ideológica no país muito forte, e aí, em 1964, Jango fez um discurso na região de São Paulo, na região do Rio de Janeiro, na Central do Brasil, defendendo as reformas de base, né? E assinou decretos nacionalizando refinarias de petróleo, aquilo que era bem radical mesmo, né? Começou a desapropriar terras, rodovias federais, começou a implementar reformas agrárias. Em resposta disso, 6 dias depois desse discurso de Jango, né, que ele era conhecido como Jango também, foi feita em São Paulo, atenção, o nome da manifestação, hein? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Esse que era o nome da oposição a Jango, tá? Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, uma galera... Tudo, junta a família, junta Deus, junta... né?
todo mundo junto, Velho, extrema isso tudo é direita. culpa do Zé da Vassoura, Junta que todas teve a as ideia de sair. Então, gente, essa passeata, eles foram para a rua, né? Então, setores da classe média urbana, da igreja, estavam protestando veementemente contra João Goulart. Então, essa passeata, ele foi uma clara demonstração de oposição a João Goulart. E aí, isso demonstrou que existia uma polarização, existia uma parte da sociedade que estava de acordo que eles eram contra o governo de João Goulart, tanto que, olha a faixa que estava nessa manifestação, o Brasil não será uma nova Cuba. Isso lembra alguma coisa para vocês? Enfim. Repete aí, por favor. Na passeata aqui, nós temos aqui, o Brasil não será uma nova Cuba. Ok? Viram ali? Então, essa passeata, de certa forma, demonstrou que existia um apoio da sociedade significante contrário ao governo de João Goulart. E aí, no dia 31 de março, as forças do Exército, que estavam em Minas Gerais, né, na época que era governado pela UDN, começaram a se deslocar em direção ao Rio de Janeiro com o objetivo de derrubar o presidente, tá? Chefes militares de todos os países colocaram suas tropas em prontidão, já esperando a ordem para dar o golpe militar. Tio, okay? Mas a capital não era Brasília nessa época? Era, mas o centro político ainda era o Rio de Janeiro. Tá? E aí não teve jeito, né, gente? No dia 1º de abril, o Congresso Nacional declarou ilegalmente... Foi dia 1º de abril que aconteceu, tá? De 1964. O Congresso Nacional declarou, então, ilegalmente a vaga a presidente da República, enquanto Jango ainda estava no território nacional, mas ele não teve apoio militar, ele se exilou no Uruguai e o governo foi entregue ao general Castelo Branco, que falou que estava pegando o poder de maneira provisória só para organizar o país. E mas a partir então, esse golpe é relacionado com os Estados Unidos? Sim, toda a logística, o apoio, os Estados Unidos ofereceram tanto ao UDN como ao Exército Brasileiro, pelos bastidores, ok? Então, havia-se uma desculpa que ia durar alguns meses e o período militar, a nossa ditadura, que é cidade civil militar, ela vai durar 21 anos. Por que é civil militar, gente? Porque o golpe, ele teve apoio de uma parte grande da população brasileira, tá? Não foi um golpe só militar, foi um golpe Fico civil imaginando, militar. No dia 1º de abril, tipo, passando os tanques, tipo, as pessoas sem entender nada, e dia 1º de abril, nem pra ser dia 2 de abril. Foi dia 1º, gente, e foi isso. E assim, nós vamos entrar no período conhecido como período da ditadura militar, tá bom? Entendemos? Então, nós vamos ter 1930, o período de Vargas, dividido nos seus 3 momentos, né? Provisório, constitucional e Estado Novo. Depois nós vamos ter o governo de Dutra, né? Vargas, Dutra. Depois de Dutra, nós vamos ter Getúlio Vargas de novo. Aí nós vamos ter Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart e golpe militar. Ok? Mas tudo isso ainda existia muita presença das ideologias de Getúlio Vargas. Esse golpe que aconteceu aqui em 64 tinha que ter acontecido lá em 50. Tava tudo certo para acontecer em 1950. Mas não aconteceu por quê? Por causa do suicídio de Getúlio Vargas? Exatamente, por causa do suicídio de Getúlio Vargas. Porque esse apoio não aconteceu porque houve uma comoção da população brasileira com a morte de Getúlio Vargas, e aí os militares não tinham apoio e o golpe teve que demorar aí mais 14 anos para acontecer. Ok? Mesmo depois de morto,
cara tava realizando uma influência enorme. Cara, isso me lembra certos personagens de um certo livro, não é mesmo? E daí... É verdade. É interessante a gente fazer uma linha do tempo, gente, com os presidentes lá, desde Getúlio Vargas até o golpe de 64. Só para a gente ter sabe, ter uma visão mesmo histórica, linear. Nossa, tá calor. Esquentou. Posso continuar? Passar, hein? Hoje eu vou fazer a chamada. Tem pouca gente demais aqui. Passando. Travou? Não, tô aqui. Mas é tipo, em qual página? 81. Ah, tá. Minha câmera deu uma travada. É de lei, eu fiquei com essa cara aí, parece que eu tô recebendo um espírito, mas tá bom. Passar, hein?
Mas espera. Tá grifando a parte de baixo ou a parte de cima? A parte de baixo agora. Ai, meu Deus, travou aqui de novo. Tá, depois. Eu vou te mandar uma foto. Isso, e aí te manda o print valeu, depois. anjo. Aí, fui pro lado errado. E aqui só o pedacinho. Chamada. Ana Clara. Arthur Mendes. Bárbara. Presente. Beatriz. Caio. Presente. Caio. Presente. Daniel. Presente. Enzo. Professor? Gabriel. Presente. Lara. Larissa. Aqui. Letícia. Luísa. Aqui. Maria Eduarda. Melissa. Presente. Pedro Cominotti. Vitor Augusto. O pessoal que eu já fui chamando, que já marcou, pode sair, tá? Ana Luísa. Ana Beatriz. Dalton. Danilo. Davi Colodete. Davi Mafra. Elissa. Presente. Felipe. João Pedro. Tá aqui. João Pedro Chile. João Campana. Ele respondeu no chat, professor. Eu vi que o Chile respondeu no chat. Campana. Júlia tá aí. Kaique. Tô aqui. Júlia tá. Kaique. Luísa Guerra. Grilo. Aqui. Maria Eduarda. Deu pra ouvir, professor? Deu. Tessarolo. Presente. Mariana. Rafael. Rafaela. Tá aí que eu tô vendo. Oi. Ricardo. Vitória. Presente. Vitor. E Naí. Tchau pra vocês. Até sexta. Professor, eu tô aqui. Tá bom. Tchau.